A Ele a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria, exclusivo, Central Podcasts, Rádio Evangelizar. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos iniciando mais um podcast, A Ele a Glória. Eu sou Dulce Maria e estaremos aí num bate-papo muito legal, muito gostoso com a Silvia. Deixa eu ver se eu consigo, Silvia, falar o teu sobrenome. Silvia Novaski, isso? Muito bem, depois de 20 anos de amizade, consegui. Psicóloga, missionária católica, uma bênção de pessoa. Posso dizer que é minha amiga, enfim, um presente de Deus aí na minha vida, mas na vida de muitas pessoas. Então eu quero já abrir esse podcast dizendo, seja bem-vinda mais uma vez com a gente, Silvia. A alegria é minha, porque estar na comunicação e poder comunicar Deus e a ajuda também comunitária, poder levar algo de bom, né, para quem está conosco, é uma alegria muito grande. Eu agradeço o convite e vamos lá. Sempre é muito bom poder compartilhar, né, poder trazer um pouco de informação e trazer um pouco da vivência. Então, vamos lá, estou à disposição do que você quer no tema de hoje. Seja muito bem-vinda à Rádio Evangelizar. Como a gente inicia sempre nosso podcast, vamos fundamentar na palavra de Deus. Lembrando que o nome do nosso podcast é A Ele a Glória. Então, tudo gira em torno de Jesus, o Senhor como centro da nossa vida. 1 Coríntios, carta aos Coríntios, no capítulo 6, versos 12 em diante. Onde São Paulo vai dizer assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Silvia, ele fala mais aqui, lógico. Vai do 12 até o 19, né? Se o povo de Deus quer meditar com mais tempo. Aqui fala sobre os alimentos, a questão do corpo, a questão da impureza. Tem muita coisa aqui para a gente tratar. E no final aqui do 14 ele diz: Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. É bem interessante essa questão do tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Interessante isso, né? Tudo eu posso. Aí você vê uma coisa linda que é a liberdade, né? Deus sempre vai, ele é amor, mas ele nos dá liberdade. Você pode fazer o que você quiser com a sua vida, né? Com o seu corpo, você pode escolher, e aí nós vamos analisar, né, se a pessoa tem noção do que realmente ela é, ou o que ela está escolhendo, se ela tem maturidade. Por isso, assim, que nós vamos... Porque a gente acompanha a criança, o adolescente, o adulto, vai percebendo, né, algumas necessidades da pessoa já mais madura, até mesmo da pessoa idosa. O que é forte nessa palavra aí é a questão do equilíbrio, né? Eu posso fazer tudo, então, mas nem tudo me convém, porque se nem tudo me convém, tem a ver com que isso pode me prejudicar e prejudicar também a outras pessoas. Então, quanto mais eu tenho consciência de quem eu sou, das minhas potencialidades, eu vou estar cuidando. Então, né, cuidando da pele, cuidando da voz, cuidando da higiene, cuidando da alimentação. O que nós encontramos? Muitas vezes, eu trabalhei muitos anos em hospital, e o triste era chegar em pacientes que estavam sofrendo justamente por escolhas erradas, né? Excesso de comida, excesso de álcool, fumar, né? Quantas pessoas que nós acompanhávamos até o fim da vida porque escolheram mal, escolheram erradamente, mas elas tinham essa liberdade. Lógico que todos nós, em algum momento da vida, somos advertidos. Alguém nos fala, né? A pessoa que fuma, ela pega a carteira, tem lá uma foto,
né? Tanto que eles escolheram as fotos mais tenebrosas, mais horrorosas, mas até que a gente vê, assim, até que ponto esse marketing deu certo. Porque você vê, o fumante nem olha mais aquelas Sim. fotos, né? Da pessoa que pode ter câncer, pode ter uma série de coisas. Eles pegaram coisas pesadas para ver se desestimulava, né? Mas isso é uma questão de escolha. Só que escolher algo que faz mal, né, que vai te trazer um prejuízo, já traz aí uma questão. Por que é que eu estou escolhendo esse caminho? Então, quando ele fala, né, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, significa que cada área da minha vida eu posso fazer boas escolhas, eu posso ter o melhor para mim, o melhor para os que estão ao meu redor, sabendo que, e aqui entra uma coisa interessante, Dulce, Sim. né, nós não somos uma ilha, então tudo que nós fazemos conosco tem impacto. Interessante. Né? Tem impacto profissional, tem impacto da família, tem impacto quem é pai e mãe, né? O que você faz, as suas escolhas, eles vão reverberar, eles vão continuar, né, na vida dos seus filhos, sendo para o bem ou pelo mal. Se você escolheu boas coisas, Sim. você tem um legado a deixar. Agora, se você escolhe um caminho tortuoso, muitas vezes até as pessoas querem te esquecer o mais rápido possível. Então, é interessante porque, dentro desse conhecimento, o que é que eu vou ingerir, o que eu vou trazer, o que eu vou usar, aonde eu vou conviver, tudo isso. Isso vai desde uma programação de TV, o que eu vou maratonar. Vou maratonar uma série, né? Essa série é legal, é bacana, faz bem para minha questão emocional, ou é uma série que está trazendo, além de uma série de conteúdos que às vezes não me fazem bem, trazendo até situações, podemos falar, espirituais para dentro Querendo de casa. preencher alguma carência, né? Tem alguma coisa a ver também isso com equilíbrio ou não? Totalmente, né? Se a gente fala carência não é só afetiva, né? Se eu falo existem outras carências, né? Às vezes carência de uma vitamina, carência de algum componente, carência de alguma coisa. Carência é falta. Então, se eu quero... Imagine se eu tenho uma solidão e quero preencher essa solidão com álcool, né? Não vai preencher. E só vai, além de adoecer, além de ter toda essa questão, né, cerebral, essa morte neuronal, neurológica, tudo isso. Mas por mais que a gente converse com as pessoas, elas ainda continuam escolhendo aquilo que parece, né, a princípio traz coisas alegres, traz uma felicidade, traz uma coisa boa, mas a curto prazo tem as suas consequências, a médio e a longo prazo também. Então, esse equilíbrio que Paulo está nos falando aqui é uma coisa muito boa, porque justamente eu sei quem eu sou, por isso eu vou escolher tais e tais coisas, porque essa minha escolha impacta na vida de quem está ao meu redor. Você vê que é muito comum os filhos seguirem o exemplo dos pais. Uma coisa que é interessante quando eu vejo isso no consultório, quando chega alguém que tem o vício do alcoolismo. Geralmente, a grande maioria já vem, vamos dizer assim, herdou de herança. Não sei se até eu estou sendo, né, redundante de falar, né, herdou de herança. Mas o pai já tinha tomado esse caminho, o avô, o bisavô... Já é hereditário, né, no caso. Essa questão hereditária é muito séria. Então, nós temos que olhar, assim como muitas pessoas se preocupam, né? Na minha família tem muitos casos de câncer, né? Fulana teve, não sei o quê. Mas também tem outras coisas que vêm de geração em geração e que precisam ser tratadas. Aqui você falava em teu consultório. Normalmente as pessoas já chegam, e aqui lembrando que a Silvia é psicóloga, enfim, né? Nós estamos trabalhando aqui também a questão da terapia. E aqui fala São Paulo, diz tudo me é permitido. Ele sabe o que é permitido e ele, pelo jeito, chegou a um ponto que ele sabe o que não convém, né? Aqui nós vemos também uma caminhada, nem todo mundo que chega no teu consultório sabe o que é permitido. Nem todo mundo que chega à terapia sabe o que não convém, ou sabe, ou tem noção de que está sendo ruim aquilo para essa pessoa, ou você também ajuda essa pessoa a descobrir dentro dela, de fato, aquilo que não é permitido.
é interessante que até para fazer terapia a pessoa tem que estar amadurecida. Pode ser criança, pode ser adolescente, mas ela tem que querer, né? Então, esse querer faz parte desse processo aqui, né? É interessante isso, né? É, porque assim, tudo me é permitido. Tudo me é permitido. Então, as escolhas também fazem parte. Eu não atendo pessoas que venham, tipo, amarradas, né? A mãe Sim. quer trazer, a esposa quer trazer, o pai quer trazer. Não, primeiro a gente conversa, às vezes vai desmistificando o que é o processo terapêutico. Porque é um caminho em que nós somos facilitadores, em que a própria pessoa vai encontrar dentro dela mesma. As respostas. Isso que eu acho Né? fantástico da terapia, Silvia. É bonito, porque aí você vai percebendo que eu não estou ali para ser... Eu posso até, assim, eu equiparo o consultório terapêutico com o confessionário. Porque nós ouvimos coisas ali e eu não estou ali, nenhum profissional da psicologia está ali para julgar. Nós vamos caminhar com essa pessoa para ver por que ela chegou naquela situação, por que ela está naquele sofrimento. E não é só de coisas ruins que o consultório tem, né? Eu tenho momentos em que eu vou ajudar os adolescentes e jovens a entrarem, às vezes, num discernimento vocacional, num discernimento profissional, não é só, Sim. né? Mas no dia a dia, a grande maioria, quando a pessoa descobre que na terapia ela vai desatando certos nós na vida dela e vai ampliando o pensamento, ampliando as possibilidades, deixando certos rótulos, certas consequências, certas situações que ela viveu na história dela e a possibilidade também, acho bonito, de que nós podemos errar na vida e recomeçar. É tão gostoso isso. Que lindo porque isso. É libertador, né? Tem pessoas que às vezes crescem num ambiente tão tóxico, né? Que a pessoa não pode errar nada, mas quem é de nós que acertou sempre na vida? Não existe. Já teve realidades, por exemplo, que a pessoa chegou achando que de fato o seu problema era uma coisa catastrófica e em 2, 3 terapias ela... Às vezes no primeiro dia ela já sai rindo, dizendo assim, nossa, eu achava que isso... E já aconteceu também, isso é bem comum, a pessoa vem com uma realidade, só que aí você vai como que, né, puxando e vai trazendo, e daí você vai chegando em situações mais complicadas ou mais difíceis ou mais dolorosas, né? Então ela vem por uma causa e aí você vai caminhando com ela, mas tudo buscando o quê? Que ela possa estar em equilíbrio, que ela possa encontrar uma cura, né? Uma liberdade, uma satisfação, uma tranquilidade, uma paz. Tudo isso, né? A pessoa vem buscar uma série de situações, cada um é cada um tem a sua possibilidade de ser ouvido, de ter, né? De não ser julgado. E aí bonito a gente isso. tá... E é um caminho a ser percorrido e que a pessoa não se sente sozinha. Isso que é interessante. Quando você entra no consultório, né, psicológico, como você diz, assim, você comparava como uma... Acabou de falar aqui, né? Confessionário. Como um confessionário. Tem toda essa parte ética, aquilo que vai ficar só entre o psicólogo e o seu paciente. A pessoa, às vezes, né, diz assim, nossa, eu vou ter que ir falar minha vida para uma outra pessoa que eu não conheço. Mas aí entra a questão da ciência. Aí entra a psicologia e a fé, né? Que eu sou muito fã dessa palavra, né? Como a ciência e a fé, de fato, caminham juntas, né? Então, procure. Fica aqui a dica de fato, esse podcast é para você buscar ajuda. Às vezes você diz, não, eu mesma me basto, Não, acho que todos temos um momento que a gente vai ter que buscar ajuda. Eu digo assim, eu vou renunciar a muitas coisas, Silvia, já disse isso para você, mas a minha amizade, eu tenho uma amizade terapêutica com a Silvia. Eu junto as duas coisas, sabe? Porque a gente se completa tanto, às vezes tomando um café, tomando um suco, né? Gente, eu tô falando isso porque são coisas simples do dia a dia. A gente para um pouco às vezes. E aí entra a questão daquilo que você falou no outro pod, né? Que a gente estava aqui conversando. De ter essas boas amizades, né? Buscar um pouquinho mais aquilo que não é tóxico. Renunciar também a esse contexto doentio, às vezes, que as pessoas vivem. E desculpa eu falar, às vezes até a própria família, né? Está na hora de fazer tua vida, está na hora enfim, a gente não vai colocar aqui, a gente vai
vai colocar mais possibilidades aqui. A gente não vai solucionar o problema das pessoas aqui, né? Mas às vezes a gente vai ter que renunciar a certos contextos, né, minha querida? E nós estamos hoje, você vê que nós precisamos ter... O que eu tenho percebido? Com excesso de tecnologias, com excesso de telas, muitas pessoas estão pessoas que não têm, né? Não tem nada assim que seja, vamos dizer, mais agressivo, vamos dizer assim, ou uma situação mais delicada na sua vida. Mas estão, às vezes, encontrando situações, então você comece a olhar e comece a perceber. Tudo que for... Todo exagero esconde uma falta. Olha aí. Qualquer coisa. Repita tudo de novo que for, para os ouvintes. Todo exagero esconde uma falta. Então, exagero de comer, exagero de relação sexual, exagero de tela, exagero de redes sociais, exagero de exposição, né? Aquela pessoa que se expõe demais nas redes sociais, às vezes, isso não é muito... Às vezes, não é muito bom, porque né, tudo que nós fazemos, ele tem consequências. Né? Então, essa exposição demais, às vezes a pessoa não tem que... Até mesmo para você que se expõe, se você pega aí uma pessoa que é artista, tem essas consequências, né? Você não consegue ter uma vida tranquila, a pessoa não consegue fazer uma vida... Né? Ela não sai aqui, não consegue ir sozinha num shopping, né? Porque ela vai ser assediada. Tudo tem na nossa vida. Então, essa questão mesmo... todo excesso que você observar na sua vida que for excessivo, excesso de compras, ou às vezes excesso de apego, né? Você tem uma coisa que você não se desfaz da sua vida, tua casa está entulhada de coisas. Sim. Também precisamos ter um olhar terapêutico, né? Com Nem certeza. tudo a gente vai rotular, né? Nem tudo é transtorno, mas tudo que é exagerado, ele não faz bem. Então, nós precisamos ter esse olhar também, um olhar crítico, né? Não precisa entrar sobre no processo, a gente mesmo, né? no processo psicológico de você, eu já tenho que buscar terapia. Mas comece a olhar, né? Existe um exagero, às vezes uma cobrança. Você é esposa com o seu marido sai do trabalho às 17 horas e 17h01 ele já tem que estar na sua casa. Isso que ele trabalha do outro lado da cidade, né? Esse excesso de controle é um perigo. Tudo que for excessivo, ele precisa voltar ao equilíbrio. E às vezes a gente observa que sozinho nós não conseguimos. Aí começa o processo de buscar ajuda. E aí é interessante quando também outras pessoas te ajudam, porque eu lembro que a gente vive num contexto aí bem interessante, né? Igreja, paróquia, rádio, TV, enfim, nós temos essa a nossa missão enquanto levar a palavra de Deus, amizades e tal. Chega uma pessoa e diz assim, olha, você precisa de ajuda. De repente, é um sininho que tocou, né? A pessoa diz, não, mas você precisa de ajuda. É uma pessoa que te ama, né? Então, você que está nos ouvindo, um pai, uma mãe, um amigo, uma pessoa que te diz, olha, você precisa de ajuda. Você acabou de ter uma reação que você vai ter que se observar, que se você tiver de novo, eu te falo isso porque eu te quero bem, gosto de você. Então, escuta bem, às vezes as pessoas também que te rodeiam, né? Tem aquele espaço ruim? Tem aquele contexto ruim? Também tem. Mas tem as pessoas que te querem bem. Tem as pessoas que querem te ajudar. E às vezes aí toca o sininho que está na hora também de buscar uma terapia, um psicólogo, uma psicóloga. Minha amiga querida, mais uma vez assim, sabe? A gente não tem palavras para te agradecer. Como você falou, né? A gente conversou aqui, né? Você pode, a gente não vai poder colocar tudo, mas a gente vai se encontrar mais vezes, a gente vai trazer mais temas aqui. A questão do equilíbrio, isso vai dar muito papo, né? Porque a gente não falou ainda da questão compulsiva, dos transtornos. Eu sei que isso... Ela já está dando risada aqui, porque são coisas assim bem mais... trabalhosas, né? Porque nós temos que entrar também nos processos técnicos, Sim. né? Então, às vezes a gente fala, né, de uma definição, mas dentro dela tem uma série de outras coisas. Fatores. Né? Então, eu não posso, né? Eu não posso chegar aqui, eu tenho que trazer uma pitada, né? Mas se eu for trazer tudo, a gente teria que fazer um seriado semanal. Nós vamos fazer, sobre cada tema. Vamos fazer, né? Isso. Porque eu acho que ajuda também as pessoas, né? Quanto mais você tiver boa informação, isso também te ajuda a fazer um processo de discernimento das coisas. Já ficou aqui, então. Já está certo aqui. Vamos fazer uma série, vamos estudar bem o tema que a gente vai trazer na próxima, né? Mas nessa a gente já agradece muito você, Silvia. Eu que agradeço, imagina, é uma alegria estar aqui
Rádio para mim é maravilha, é o começo. Rádio é vida. Rádio é vida, né? Então, eu tenho um carinho muito grande. Também participo, né? Também apresento na TV, mas a TV tem só outra forma de evangelizar. E o rádio, ele é o companheiro, né? De várias horas. É algo, assim, maravilhoso. Então, tem um dia que você faça, Dulce, a história do rádio, né, no Paraná, em Curitiba. Sabe a evangelização, quando começa, vai ter muita coisa bonita aí para trazer, muita gente bacana para falar. Mas obrigada, minha querida. A gente vai estar com a Silvia já em outros podcasts, não tenha dúvida disso. E podcasts como esse aqui, né? A Ele e a Glória, com Dulce Maria, você vai ter outros no nosso Spotify da Rádio Evangelizar, né, para você poder também se deliciar com vários outros temas. E a gente fica por aqui. Até o próximo podcast. Você ouviu A Ele e a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria. Conteúdo exclusivo Central Evangelizar de Podcasts.